Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Esse é o encontro virtual Luiz Gama para Jornalistas, uma atividade da COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é um órgão de assessoria da diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Eu sou Cláudia Alexandre, jornalista e radialista, sou mestre e doutoranda em Ciência da Religião pela PUC São Paulo e integrante da COGIRA. Terei o prazer de apresentar esse nosso encontro virtual, que receberá mais 4 jornalistas que vão nos presentear com mini palestras, palestras sobre essa data importante que marca os 138 anos da morte de Luiz Gama, que ocorreu em 24 de agosto de 1882. Nós, na verdade, estamos dando continuidade a uma tradição iniciada na década de 30 por jornais da imprensa negra paulistana para homenagear Luiz Gama, que é reconhecido como o maior abolicionista do Brasil e patrono da abolição da escravidão do Brasil. A partir de então, no dia 24 de agosto, acontece sempre uma caminhada do busto de Luiz Gama, que está no Largo do Arocha, até o túmulo que está no Cemitério da Consolação. Sepultado no Cemitério da Consolação, Luiz Gama ganhou, em 1931, quase 5 décadas depois da sua morte, um busto em frente à Academia Paulista de Letras, no Largo do Arocha, região central da cidade, como resultado de ampla mobilização da sociedade paulistana. Mas, por conta da pandemia do novo coronavírus, a caminhada de Luiz Gama será em forma de palestras, debates, recitação de poesias e apresentação musical transmitidas pelas redes sociais, até a data do dia 24 de agosto, data da morte do grande abolicionista, mas no dia 24, na segunda-feira, será realizada uma versão virtual da caminhada de Luiz Gama, que também será transmitida pela internet. Seria importante dizer que as apresentações culturais, o debate e a caminhada se justificam pela presença marcante de Luiz Gama no processo civilizatório do Brasil. Nascido em Salvador no dia 21 de junho de 1830, filho da africana Luísa Maim e de um fidalgo português cujo nome a historiografia nunca teve acesso, o pai, então, vendeu o próprio filho em 1840 para o regime escravista, e toda a história de Luiz Gama nós iremos relembrar nesse encontro virtual de hoje. Mas vale destacar que, em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o reconheceu como advogado. Em 2018, o nome de Luiz Gama foi inserido no livro dos Heróis da Pátria, ao mesmo tempo que passou a ser considerado patrono da abolição da escravidão no Brasil. Também em 2018, em 17 de maio, o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo o reconheceu como jornalista atuante na imprensa de seu tempo, como colaborador frequente dos jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Junto com a advocacia, o jornalismo foi a outra profissão que ele manteve durante toda a vida. Bom, vamos iniciar então com as nossas falas. Vou iniciar chamando o nosso coordenador da COGIRA, que é também diretor do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, para dar início ao nosso evento Luiz Gama para Jornalistas. Eu já começo apresentando o Flávio, que também vai falar sobre uma importante homenagem que o sindicato e a COGIRA vão fazer. O Flávio Carrança é jornalista, foi editor da revista angolana Ieto, do Consulado de Angola, em São Paulo, atuou na Rádio Cultura. Flávio é autor do livro Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, coletânea organizada com a professora e doutora em comunicação, Rosane da Silva Borges, publicado pela imprensa oficial, pelo Gueledés e pelo CERT. O Flávio também publicou Diversidade nas Empresas e Equidade Racial, coletânea em parceria com a doutora em psicologia, Maria Aparecida da Silva Bento. Tudo bem, Flávio? Olá, tudo bem, Claudinha? Tudo bem. Você poderia falar um pouquinho mais sobre as homenagens que vão marcar o dia 24 de agosto? Inclusive nós da COGIRA, né, juntamente com o sindicato, faremos um ato importante em homenagem a ele, né, Flávio? É isso aí. Além de diversas atividades culturais, debates, tal como você já falou,
o Sindicato dos Jornalistas vai ter uma participação específica proposta pela Cogira, que é a inauguração de uma foto do Luiz Gama na parede do auditório do nosso sindicato, Auditório Vladimir Herzog, ao lado das fotografias dos presidentes que tiveram à frente do sindicato durante todos esses anos, né? E essa iniciativa de propor a colocação da foto da foto do Luiz Gama, ela tem um valor simbólico, né? Porque homenageia esse homem que dedicou a sua vida a lutar pela liberdade dos escravizados, contra a monarquia, um herói do povo brasileiro, né? Na minha opinião, tem um significado específico para a nossa categoria dos jornalistas, como uma referência a um jornalista negro que tinha trânsito na grande imprensa da sua época e dedicou uma grande parte da sua vida a essa profissão, né, que tem uma ampla produção, como recentemente tornou-se possível ver pelo trabalho da professora Lígia Ferreira, que publicou esse livro, Lições da Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Dentro desse contexto do Luiz Gama como jornalista, em 2018, a Cogira, como a Claudinha já falou, o Sindicato dos Jornalistas homenageou o Luiz Gama, reconhecendo como um jornalista atuante em São Paulo e instalando na parede do auditório uma placa em homenagem a ele, né? E agora, né, dessa vez, nós vamos completar a homenagem adicionando acima da placa uma foto do Luiz Gama. Só por curiosidade, a ideia de colocar a foto lá surgiu durante um evento que a Cogira fez no ano passado, que eu estava lá junto com os colegas no auditório, olhando para aquela parede onde tem as fotos do Vladimir Herzog, de todos os presidentes e tal, e não tinha eu percebi que não tinha nenhuma homem ou mulher negra, né? Ali, negro ou negra, ali na coisa que aparece isso. Aí daí veio a ideia de colocar a foto do Luiz Gama, e eu sugeri para os colegas da Cogira, evidentemente todo mundo gostou da ideia, nós fizemos a proposta para o sindicato, que acolheu, aí fomos atrás de uma foto que conseguimos no Museu Paulista, que é o antigo Museu de Ipiranga, enfim, a foto... Durante a caminhada, uma das atividades será a cerimônia de descerramento dessa foto e apresentação dela a quem estiver assistindo, e depois ela vai ficar lá para quem for ao sindicato, né? Eu acho que essa questão da homenagem ao Luiz Gama, ele tem, nessa questão da homenagem ao Luiz Gama, merece ela é simbólica da presença de pessoas negras nas redações de jornais, né? E essa é uma questão que é central para a Cogira e para a nossa categoria, né? Alguns números expressam esse problema. Não tem número muito recente, mas um levantamento acho que é de 2015, feito pelo Diese, com base em dados do IBGE, mostra que os jornalistas no país são 22,4% dos profissionais com carteira assinada, né? Mas a população negra é mais de 50% da população brasileira. Então, já tem aí uma grande diferença. No caso de São Paulo, né, que é o estado, a base do nosso sindicato, o estudo do Diese mostra que naquele período, né, em 2015, eram 14,9% de jornalistas
negros trabalhando. O peso demográfico da população negra em São Paulo é mais de 20%, não lembro o número exato agora, mas, enfim, tem uma grande... acho que é mais de 20%, deve ser 30%, alguma coisa assim. Né? Há uma discrepância, uma desproporção, né, na presença de profissionais negros nas redações, assessorias, nos lugares onde os jornalistas trabalham, e o peso desse segmento no conjunto da população brasileira. A respeito disso, acho que vale a pena lembrar um episódio recente, que foi quando teve aquele cruel assassinato do George Floyd, nos Estados Unidos. A Globo News fez imediatamente promoveu um debate, né, sobre a questão, sobre o assassinato e a questão do racismo. E no primeiro debate que eles fizeram, tinham 6 ou 7 pessoas brancas na tela discutindo o racismo. Repercutiu muito mal, tá? E um outro debate só com jornalistas negros, tá? Mas isso dá conta de como é que as coisas funcionam nos grandes jornais, da fato de ser mesmo pouca gente negra nesses locais de trabalho e distante dos locais de poder, né? Então, porque não basta estar presente, né? Tem que ocupar os lugares variados na hierarquia das empresas, né? É o que a gente acha e é o que o Movimento Negro propõe, né? Acho que tem uma outra iniciativa do sindicato que merece ser lembrada nessa ocasião, que é a criação. A gente tomou a iniciativa de criar uma biblioteca do Sindicato dos Jornalistas, que é uma porta de entrada para um acervo de documentos, livros, uma série de materiais sobre os jornalistas e o jornalismo, os direitos humanos, enfim, os temas que são próximos, né, da vida desse sindicato. E nesse trabalho que está sendo realizado de organizar a biblioteca e organizar o acervo do sindicato, também há uma recuperação de outros jornalistas negros importantes que viveram em São Paulo e atuaram com relevância, como é o caso do Lino Guedes, né, que foi, por sinal, a pessoa que foi central na campanha pela construção do busto do Luiz Gama ali no Lago da Rocha. O jornal que o Lino Guedes dirigia, que acho que era o Progresso, se eu não me engano, foi o principal responsável pela campanha que arrecadou recursos para a construção que eles chamavam de ERMA, que é o busto do Luiz Gama. E tem outros, como o Odacir de Matos, que foi da Realidade, e era revisor. Tanto o Lino Guedes quanto o Odacir de Matos eram revisores. Isso tem a ver com aquilo que eu falei, de não ter mobilidade para os jornalistas negros no interior das empresas, que é uma questão importante a ser discutida. Bom, eu acho que, quer dizer, que essas iniciativas do sindicato, no sentido de colocar em evidência jornalistas de destaque, como é o caso evidente do Luiz Gama, do Lino Guedes, do Odacir e outros. Somos poucos, mas tem gente de relevo, né? Aponta no sentido, essas iniciativas apontam no sentido da promoção da equidade racial na nossa categoria, e eu entendo que o aumento do nível dos profissionais negros nos diversos níveis da hierarquia dessas empresas, órgãos públicos e outras formas de organização, são indispensáveis, né, para que tanto para
para a melhoria da qualidade da cobertura jornalística, quanto para uma democratização mais completa do país. Uma questão que, nesse momento, está na ordem do dia. Então, esse trabalho, eu acredito que vai ter continuidade e junto com a diretoria do sindicato, os colegas da categoria, nossos companheiros da Coagira, nós vamos continuar atuando no sentido de relembrar esses profissionais. Temos que pesquisar para encontrar mulheres que certamente tem, né, mais para trás, aí na categoria, e seguir em frente, né, nesse combate pela equidade racial na categoria profissional do jornalismo. Perfeito, Flávio. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o jornalista Oswaldo Faustino. Faustino é jornalista há mais de 40 anos, escritor, ator, contador de histórias, ativista do movimento negro. Ele é autor de 12 livros com temas da cultura afro-brasileira. Um deles, A Luz de Luiz, lançado em 2005, né, Faustino? 2015. Faustino vai nos falar sobre Luiz Gama e a insurgência que este nosso herói demonstrou, principalmente atuando na imprensa da época. Tudo bem com você, Faustino? Tudo ótimo, Cláudia. É com você. Muito obrigado. 2015, seu livro, né? 2015. Aliás, foi a Cíntia que me lembrou que é de 2015. Chega em certa idade, a gente já não lembra de mais nada. Não, é que são muitos livros. Não, é a idade mesmo, eu admito. E hoje eu estou um pouquinho rouco, mas eu quero falar desse personagem insurgente. E essa insurgência de Luiz Gama antecede há muito a sua história de jornalista e a sua história de advogado, né? Eu começo vendo insurgência no Luiz Gama desde os seus 16, 17 anos, ali naquele momento em que ele é um escravizado ilegalmente, uma vez que ele nasceu livre e foi vendido como um escravizado. E ele nasce em 1830, desde da Constituição de 1824, que escravizados eram proibidos de ir à escola, eram proibidos de estudar, né? Então, o fato dele se alfabetizar, dele ter se manifestado interessado em se alfabetizar e pediu lá ao Antônio Rodrigues Prado, aquele estudante de Direito da Academia de Direito do Largo de São Francisco, que estava hospedado na mansão aonde ele era um escravizado, onde ele fazia os serviços domésticos. Ele pedir para estudar, para ensiná-lo, para alfabetizá-lo, já é uma insurgência, já é um ato de contestação contra a própria Constituição que gerava que regia aquele momento. Então, é importante a gente entender que ali já se inicia um ato de insurgência desse jovem. E, depois desse, não faltaram atos de insurgência na vida de Luiz Gama, né? Como o de, ao completar 18 anos, ele foge da casa em que ele vivia como um escravizado e vai em busca das provas de sua liberdade. Depois disso, ele entra para o serviço militar e ali permanece por 6 anos e se insurge contra um oficial e fica 39 dias preso por conta disso. Ora, esse personagem não pode ser considerado um personagem do vamos dar um jeitinho, essa coisa que o Brasil se tornou e essa coisa que o jornalismo se tornou, né? Ele é um cara que manifesta a sua insurgência a ponto de,
mesmo ele tendo entrado para a maçonaria, mesmo estar ombro a ombro com muitos dos poderosos do momento, ele nunca cedeu, né? Ele não ficou no Partido Liberal, ele ajuda a fundar o Partido Republicano, ele vai para a Convenção de Tu, chega lá, ele vê que a mansão onde estava acontecendo a convenção era de um fazendeiro cheio de escravizados. Quem estava presidindo aquela convenção era um fazendeiro cheio de escravizados. E ele vai e faz um discurso pela abolição e se retira da convenção. Esse cara, quando vai para a imprensa, ele faz do jornal a sua grande tribuna. Então, é isso que nós temos que pensar no Luiz Gama. É o cara que não cedeu aos poderosos por nada deste mundo. Num tempo em que a gente está cansado de ver uma mídia chapa branca, uma mídia que, quando ameaça fazer denúncias, ela faz acordos, está lá, opa, faz mais ou menos como fazia Assis Chateaubriand, que, quando precisava de uma grana, ligava lá para alguém de uma empresa e dizia: olha, já tenho espaço para o teu anúncio, né? Ah, mas eu não tenho grana, não sei o quê. Bom, então dá aquele Botticelli que você tem na sala. E foi dessa forma que ele construiu o MASP. Não, Luiz Gama não era um cara de acordos, né? Luiz Gama enfrentou juízes, Luiz Gama enfrentou poderosos, fazendeiros. Luiz Gama foi ameaçado de morte. A gente tem uma das provas disso na carta que ele escreveu para o filho, Benedito Graco. Enfim, esse cara foi um cara combatente 24 horas do seu tempo. Esse foi um verdadeiro jornalista, no sentido de jamais ceder. É esse espírito que a gente entende que o Sindicato do Jornalista tem o orgulho de homenagear Luiz Gama. Para quem entrar neste auditório e vir a foto desse homem, e vir aquela placa que está na parede, começar a pensar na sua própria carreira, começar a pensar como é que eu sou jornalista, que jornalista sou eu. É essa insurgência que Luiz Gama nos ensinou. Foi assim que ele entrou para o livro dos Heróis da Pátria, lutando por uma pátria sem reis e sem escravizados. A minha fala é essa. Muito obrigado. Obrigada, Oswaldo. Vamos agora ouvir o Guilherme. Guilherme Soares Dias é jornalista, empreendedor e viajante, criador do blog Guia Negro e sócio da Blackbird Viagem, plataforma de turismo e representatividade. Guilherme, tudo bem? Com você agora. Estou muito feliz com esse encontro, acho que é histórico, né? A gente reunir jornalistas de tão alto gabarito que representam a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é a COGIRA São Paulo, para falar de Luiz Gama, que é, com certeza, um dos nossos maiores mestres e uma das pessoas que mais nos inspiram e que, com certeza, se estivesse vivo nos dias atuais, participaria de organizações como a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Uma das coisas que eu acho interessante sobre Luiz Gama é que, para além dessa história de ele ser um jornalista, de ele ter sido um dos maiores intelectuais do século XIX, dele ter sido um dos maiores abolicionistas, como já foi dito aqui, é importante a gente dizer que ele foi uma das poucas figuras que ocupou esses espaços e que foi escravizado, né? Luiz Gama teve infelizmente, ele passou por esse vilipêndio, né, de ter sido escravizado. Isso aconteceu quando, aos 10 anos, ele foi vendido pelo pai dele. Então, contar aqui um pouquinho dessa história, que ele foi vendido pelo pai para pagar uma dívida, né? E é interessante o quanto ele, depois que conseguiu se libertar, conseguiu provar essa liberdade, conseguiu aprender a ler e escrever, ele utilizou da imprensa como militância. Eu acho que a COGIRA faz muito essa defesa, né, de que a imprensa ela é
um espaço de militância também, de defesa, né, dos nossos direitos, e assim deve ser. A gente comentou também dessa questão da baixa presença, né, de jornalistas negros hoje na imprensa atual. O Flavinho citou esse programa da Globo News, né, que reuniu alguns jornalistas negros que representam a imprensa, mas é interessante o quanto a gente hoje tem essa presença tão baixa. O Flavinho citou esse dado do Diese, que é de 23% de jornalistas, e quando a gente vai para os espaços de opinião, esse número é ainda menor, né? Então, a gente tem poucas pessoas negras opinando e falando, né, dando a sua opinião, e isso a gente traz um desvio. E é interessante o quanto essa baixa presença, ela dá essa invisibilidade para pessoas, como é o caso do Luiz Gama. Então, a gente não tem outras pessoas negras como a gente falando o quanto o Luiz Gama é importante na grande imprensa, por exemplo. E é raro, né, a gente ver ele ganhar o espaço que ele merece na história. A gente, nas faculdades de jornalismo, por exemplo, não aprendeu sobre a história de Luiz Gama e não aprendeu sobre todas as coisas que ele fez na sua atuação como jornalista. E não foram poucas, né? A Cíntia Gomes, que vai falar na sequência, ela tem, no estudo dela de mestrado, ela está desenvolvendo uma teoria que eu acho bastante interessante. Eu me especializei em jornalismo literário, e no jornalismo literário a gente aprende muito sobre quem começou a escrever usando esses recursos da literatura. Tem uma vertente que fala muito dos americanos, né, brancos, que na década de 60 criaram um movimento chamado de New Journalism, mas lá no século XIX, o Luiz Gama, ele usava recursos bastante elaborados, ele emprestava bastante dos recursos da literatura para escrever nos jornais. E uma coisa que eu acho interessante é do quanto essa presença do Luiz Gama, ela não é, apesar de importante, apesar de referenciada, a gente sabe o quanto esse racismo epistemológico que foi apagando a história negra dos livros, esse racismo urbano que foi apagando as pessoas negras dos espaços urbanos também, ele delegou o Luiz Gama um papel que ele não merece, né? Que ele quase é secundário em algumas coisas que ele é precursor. Então, por exemplo, no meu currículo você citou que eu sou viajante. Eu adoro essa parte do meu currículo porque eu realmente gosto muito de viajar e me tornei um viajante profissional, e conhecendo bastante das cidades brasileiras, eu não conheço ruas importantes com o nome de Luiz Gama. Aqui em São Paulo, a gente tem um monumento de Luiz Gama no Largo do Aroche, que é bastante significativo e é bastante importante, que foi colocado por pessoas negras. Então, acho que essa valorização é importante. Lá em Salvador, que é a cidade onde o Luiz Gama nasceu, a gente não tem uma homenagem com um busto, com nome de escolas, com nomes de aeroporto, né? Eu acho que o Luiz Gama, por exemplo, devia ser o nome do aeroporto de Salvador, assim como o Zumbi é o nome do aeroporto lá de Maceió. Então, acho que a importância que ele tem, ela não é referendada nas nossas cidades. A gente teve recentemente essa discussão sobre monumentos, né, sobre derrubar monumentos de pessoas escravocratas e que cometeram crimes contra pessoas como indígenas, por exemplo, que é o caso dos bandeirantes aqui em São Paulo, mas a gente não teve ainda essa discussão de quem deveria ser homenageado, e a gente sabe que Luiz Gama é essa pessoa, por exemplo, e uma das vinganças históricas, digamos assim, eu considero, é o fato do Luiz Gama estar ganhando homenagens na Rua Rego Freitas. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Rego Freitas foi um dos algozes do Luiz Gama, era um juiz que na época em que Luiz Gama, além de jornalista, atuava como advogado e pedia a libertação das pessoas escravizadas, o juiz Rego Freitas, ele era uma das pessoas que negava esses pedidos, e o Luiz Gama, para contrapor isso, ele muitas vezes ia para a imprensa falar sobre isso, algumas vezes ele ganhava essas causas. E hoje o Sindicato dos Jornalistas, do qual a Cogira faz parte, fica nessa Rua Rego Freitas. Como o Flavinho disse, agora o Luiz Gama ganha uma foto no sindicato, já ganhou uma homenagem reconhecendo que ele era jornalista lá em 2018. E é interessante porque o busto lá do Largo da Aroche, ele olha de uma forma altiva exatamente em direção à Rua Rego Freitas. Então, eu acho que é interessante a gente fazer
demarcar esse território, mas eu, como admirador de Luiz Gama e como jornalista que também trabalha falando dessas causas, gostaria de ver o Luiz Gama mais homenageado, assim. Gostaria de ver a Rua Rego Freitas, por exemplo, perdendo esse nome, já que o Rego Freitas era uma pessoa que defendia pessoas escravocratas, né? Não defendia a liberdade de pessoas negras, na verdade, em sua época, e gostaria de ver o Luiz Gama ganhando mais homenagens em ruas e avenidas, em escolas, em outros empreendimentos de importância. E também lembrar, a gente estava falando, ressaltar isso que o Flavinho estava falando anteriormente, uma coisa que é interessante é que hoje a gente tem vários jornalistas que atuam na imprensa, que são negros. O Flavinho citou o caso dos jornalistas que participaram do programa lá da Globo News, mas eu queria citar aqui alguns outros que eu vou pedir licença para o Luiz Gama para chamar de Luiz Gama dos dias atuais. Além de vocês que estão aqui representados, né, Flavinho, Oswaldo, Claudinha, Cíntia, que são jornalistas que eu tenho orgulho de fazer parte da mesma comissão, que fazem trabalhos incríveis, queria citar outros também que fazem parte da imprensa e que fazem essa defesa das liberdades das pessoas negras, né? Vou citar a Semaia Oliveira, a Cris Gutierrez, o Flávio Adriana Couto, Flávio Costa, Joyce Ribeiro, Pedro Borges, a Thaís Carrança, filha do Flavinho, Juca Guimarães e tantos outros, né? Eu acho que, assim, esses são alguns dos nomes que eu consigo lembrar. Vocês percebam que eu não citei ninguém da TV Globo, porque eu acho que eles já estão bastante referenciados e bastante lembrados, né? Sempre que a gente fala de jornalistas negros, os jornalistas de TV sempre são os primeiros a serem lembrados, mas a gente tem uma série de outros jornalistas que estão no seu dia a dia falando sobre isso e travando essa batalha que o Luiz Gama tão bem travou lá no século XIX e que hoje a gente faz questão de lembrar, e fica esse recado de que a gente adoraria ver esse personagem mais homenageado tanto no jornalismo quanto nas nossas cidades. É isso. Incrível, Guilherme, muito bom. Bom, vamos passar para a nossa colega Cíntia, a Cíntia que é pesquisadora e ativista contra o racismo e a LGBTfobia, é integrante da COGIRA, logicamente, e também da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. A Cíntia desenvolve pesquisa de mestrado na USP sobre a atuação do abolicionista negro Luiz Gama na imprensa do século XIX. É isso, Cíntia? Tudo bem? É isso mesmo, Claudinha, tudo ótimo, obrigada pela apresentação, e é um prazer estar aqui com você, minha amiga, com os meus amigos, Oswaldinho, Flavinho e Guilherme também, para falar de um outro amigo nosso, né, que é Luiz Gama, um amigo já na ancestralidade. Como já foi dito aqui, o Luiz Gama ele tem muito menos reconhecimento, homenagens do que ele merecia, do que ele merece, né, porque a biografia dele é de super-herói, a atuação dele foi incrível, né? Luiz Gama, como a gente sabe, ou nem todo mundo sabe, né? Ele foi poeta, advogado, jornalista, maçom, líder político, abolicionista. Ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados do cativeiro, né? Pela via judicial, provando que a escravização daquelas pessoas era ilegal, como a dele próprio, né? Que a primeira liberdade que ele conquistou foi a dele mesmo. E ele teve uma atuação brilhante, né, ao longo da vida, né? Hoje, o dia inteiro, a gente, em junho, né, nós aqui da COGIRA fizemos um ciclo de debates, de lives, né, que agora tudo é live, né, em 2020, um ciclo de lives em que a gente falou sobre alguns aspectos, né, da atuação de Luiz Gama, mas a gente poderia ficar o ano inteiro falando, porque ainda tem muitos assuntos, né? E hoje aqui eu vou falar sobre um desses assuntos, que é uma das coisas que eu pesquiso no mestrado e que me instiga muito, que é o fato dele ter sido o primeiro autor na literatura brasileira a se enunciar negro, e a partir dessa demarcação, dessa subjetividade negra, desse pertencimento étnico-racial declarado,
ele também vai fazer toda a sua produção jornalística, né? Toda a sua atuação política e no jornalismo, que também era uma atuação política ali. Também, enquanto estava ouvindo, né, os colegas falarem, estava me lembrando de como eu comecei essa pesquisa, né? Eu tinha ouvido falar de Luiz Gama na escola como autor do romantismo brasileiro, né, com as primeiras trovas burlescas de Getulino, que foram lançadas em 1859. Era só uma frase assim: autores do romantismo brasileiro, Luiz Gama, primeiras trovas burlescas, 1859, só. Aí tá, tinha esse nome na cabeça dessa referência. Depois, na militância, também conheci a atuação dele como abolicionista, como advogado, ok, beleza. Mas foi só eu acho que foi em 2015 que a OAB fez aquela homenagem póstuma, que concedeu diploma de advogado, né? Colocou o nome do OAB nos quadros, o nome do Luiz Gama nos quadros, né, da instituição, né, da OAB. E aí só naquele dia, porque eu fui cobrir esse evento como jornalista, né? Eu trabalhava em rádio como repórter na época, eu fui cobrir esse evento como jornalista e só naquele dia eu fiquei sabendo que o Luiz Gama também tinha sido jornalista. Fiquei em choque e fui procurar o livro da professora Lígia Ferreira, que tem os artigos, né, do Luiz Gama, para ler. E aí, quando eu li o que esse cara escrevia na imprensa na época, eu pirei, fiquei doida e falei, gente, mas como que a gente não estuda isso na faculdade de jornalismo? É um absurdo. E aí tive vontade de fazer esse projeto de mestrado na tentativa de dar uma contribuição para a gente corrigir esse erro histórico, porque o Luiz Gama tem que fazer parte da formação dos jornalistas, né? Enfim. E aí, voltando ao assunto, que é o que é a enunciação negra, né? A professora Lígia Ferreira, que é a pesquisadora que traz a público a obra do Luiz Gama, né? Ela republicou, né, o livro de poemas dele, e agora também tem se dedicado a publicar os artigos de Luiz Gama, que foram veiculados na imprensa, né, no século XIX. Então, ela fez esse trabalho em arquivos, e tem 2 livros com artigos. Um que é o Com a Palavra Luiz Gama, e o outro, que é o que o Flavinho mencionou, Lições de Resistência, que foi lançado em maio. E aí, não só lançando, publicando para a gente agora, né, esses artigos de Luiz Gama, mas também analisando esses artigos e os poemas, a professora Lígia apontou, então, que o Luiz Gama foi o primeiro a se anunciar negro na literatura brasileira. Outros pesquisadores, inclusive negros, também estudaram isso depois. Cuti, por exemplo, tem um livro sobre literatura negro-brasileira, em que ele fala sobre isso. Tem um pesquisador de Salvador, que se chama Silvio Oliveira, que também estuda a obra poética de Luiz Gama, e fala exatamente que o valor dos poemas dele é você lê-los a partir dessa identidade negra, né, que ele demarca na poesia. E aí eu vou destacar aqui alguns demarcadores que o Luiz Gama trouxe na época, né, sobre a sua identidade, sobre a sua subjetividade negra, e que foram inovadores. Então, por exemplo, o livro se chama Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Getulino, quer dizer, se refere a quem nasceu na região da Getúlia, que é um nome antigo da região do norte da África. E aí, então, ao se colocar como Getulino, né, ao se colocar como pessoa vinda dessa região, ele já se mostra como alguém que se entende como um africano, como um descendente de africanos, né? Um outro exemplo dessa demarcação que ele faz, né, na literatura dele. O poema mais famoso, que eu não vou recitar, porque certamente em algum momento dessa caminhada Luiz Gama, o Abílio Ferreira vai recitar a Bodarrada, e ele é muito melhor nisso do que eu. Então, eu vou destacar apenas um trecho, que é Bodarrada, na verdade, um poema que se chama Quem Sou Eu?, que é o poema mais famoso do Luiz Gama, e que ele brinca, né, ele joga, na verdade, com esse termo bode. Bode é um termo que, na época dele, era um termo pejorativo, né, era tipo um xingamento usado para chamar as pessoas mestiças de pele escura, como o próprio Luiz Gama era. Então, ele tem um verso nesse poema que ele fala: se negro sou ou sou bode, pouco importa, o que isso pode? Então, assim, ele demarca esse pertencimento, fala, vocês me chamam de bode? É isso mesmo, eu sou bode, entendeu? Eu sou esse mestiço de pele escura. Mas e daí? Entendeu? Tipo, isso não me limita em nada. O que isso quer dizer? O que isso determina sobre mim?
quem faz essa autodeterminação sempre é ele mesmo, é ele quem se determina, não o outro, né? E aí ele vai fazendo esse poema é uma sátira, né? Uma ironia aos equívocos de percepção, inclusive, que alguns bodes da época dele também tinham. Mas, falando de um outro poema dele, que também está nas PTB, nas Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, é um outro poema que se chama Lá Vai Verso, que é um poema fantástico, em que ele traz várias palavras de origem africana. Então, assim, nesse poema ele já demonstra o quê? Que ele era um erudito e um poliglota, né? Que ele era um erudito na língua portuguesa, né? No português de Portugal, mas também na língua dos seus parentes africanos, né? Que ele coloca várias palavras de origem banto na poesia e traz essa sonoridade e essa significação, né? Então mostra que ele articulava, ele era articulado, era fluente nos dois idiomas, né? O dos brancos e dos negros, digamos assim. E aí, nesse poema, ele se chama de Orfeu de Carapinha. Ele fala: eu quero que o mundo me encarando veja um retumbante Orfeu de Carapinha. Orfeu, a gente lembra que é aquele personagem, né, da literatura europeia, enfim, tem essa referência eurocêntrica, mas ele coloca esse Orfeu de Carapinha, né, quer dizer, de cabelo duro, né, que como ele mesmo era, e também se refere a ele como africano fidalgote. E aí, nesse mesmo poema, tem um outro verso que eu gosto muito, que não estou agora com o livro aqui, mas eu destaquei só o verso. Ah, não, mas eu tenho aqui, peraí, deixa eu olhar na minha cola. Já estou chegando, já aqui achei. Ao som de 1000 aplausos retumbantes, entre os netos da ginga, meus parentes. A ginga, que ele se refere aí nesse poema, é a rainha Ginga, ou Nzinga, né? Também é uma outra forma de escrever, de Angola, que liderou as guerras de resistência às invasões portuguesas naquele território que hoje a gente conhece como Angola, na África, no século XIX. Ou seja, ele está trazendo essa memória da rainha Ginga e se colocando como descendente dessa africanidade. Ele fala entre os netos da Ginga, meus parentes, entendeu? O tempo todo ele está demarcando esse pertencimento e esse orgulho, né, das suas origens africanas. Claudinha, eu vou pedir para você me cortar se eu estiver falando muito, tá? E aí... Bom, e aí que esse pertencimento, o Kuti, né, ele chama isso de a constituição de um sujeito étnico negro na literatura e que Luiz Gama vai levar para o jornalismo. Mas antes de chegar no exemplo do jornalismo, eu quero citar um outro exemplo ainda na literatura que demonstra também uma outra coisa que o Kuti fala e que é muito legal, que é essa subjetividade do Luiz Gama, essa subjetividade negra, né, que ele marca na literatura e depois também no jornalismo, ela não é uma subjetividade individual, ela é uma subjetividade coletiva, né? Ele está se posicionando como um homem negro livre e, ao mesmo tempo, ele está fazendo essa construção social do que era ser um homem negro livre naquele tempo, naquela sociedade. Então, assim, um exemplo ainda na literatura, nesse mesmo poema, né, o Lá Vai Verso, tem uma outra estrofe que ele começa assim: ó musa da Guiné, cor de azeviche, estátua de granito denegrido. E aí, enfim, ele segue, mas o que eu quero demarcar aqui ele se refere à mulher negra, né? Ele coloca essa mulher negra no referencial, no que na literatura a gente chama de musa, né? Os poetas cantam para uma musa. E aí a musa dele é a musa da Guiné, cor de azeviche. Não é, e a gente tem que lembrar que essa literatura, a gente está na época do romantismo, né? Século XIX, tal, tarará. Então, as musas do cânone, né? Quer dizer, das obras mais referenciadas, né, na literatura brasileira, são aquela musa pálida, branquinha, virgem dos lábios de mel, a Iracema indígena, que tipo, só tinha na cabeça do Gonçalves Dias, ou então a pálida branquinha, que era do Álvares de Azevedo. Enfim, eram essas as musas, né? Então a mulher negra ela não estava colocada ali como referencial. E o Luiz Gama também é o primeiro que vai escrever versos destinados às mulheres negras, né? Então tem o poema Meus Amores, que ele publicou inclusive na imprensa, né? Publicou no jornal Diabo Coxo em 1865, perdão. Enfim,
entre outras referências que ele faz a nós, mulheres negras. Vou tomar uma água e Claudinha vai me falar o quê? Eu vou dizer que você tem um minutinho para eu poder fazer uma pergunta para cada um de vocês, tá certo? Dentro do que vocês trouxeram de disposição. Certo. Então, eu vou encerrar dando o exemplo de como Luiz Gama também demarca esse pertencimento na imprensa. Vou citar um artigo que ele publicou em 1º de dezembro de 1888, no jornal Gazeta do Povo, e que eu estou aqui na minha cola pegando o trecho para ler para vocês. Era uma coluna chamada Emancipação, e aí o contexto era, ele escreveu esse artigo em resposta a críticas que José do Patrocínio vinha sofrendo, publicadas em outro veículo de imprensa. José do Patrocínio era um abolicionista negro, também jornalista do Rio de Janeiro, e que organizava, nessa época, estava organizando as conferências abolicionistas, que não só disseminavam, né, a ideia da abolição, como também buscavam arrecadar fundos, recursos financeiros para promover não só a abolição, mas mesmo fuga de escravizados, enfim, era uma ação política, né, de fato. E aí os jornais começaram a publicar, tipo, malhando o patrocínio e tal, e o Luiz Gama, então, ele usa o direito de resposta, né, através da imprensa, como porta-voz do movimento abolicionista, para se posicionar em relação a isso. E aí ele diz assim, um trecho desse artigo: em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime, e vão ao ponto de esquecer que esta cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores que nos insultam. Que esta cor, convencional da escravidão, como supõem os especuladores, a semelhança da terra, através da superfície escura, encerra vulcões, onde arde o fogo da sagrada liberdade. Então, Luiz Gama, ele foi um cara que ele usou todos os meios disponíveis que ele tinha na época para o projeto de nação, né, para o projeto de mundo que ele tinha e que ele também publicou na imprensa. Em um dos artigos dele, pela última vez, ele escreve que ele tem um sonho sublime, que é o Brasil americano e as terras do Cruzeiro sem reis e sem escravos. Então, era um país que fosse republicano e de pessoas livres e cidadãs. Obrigada, Claudinha. Desculpe estourar o tempo. Não, foi dentro do tempo. Cíntia, obrigada. É uma honra ouvir vocês, principalmente nesse momento em que a gente quer dar centralidade a esse homem extraordinário, um homem negro extraordinário, que foi Luiz Gama. Me fez lembrar algumas leituras que nós temos feitos de Achille Mbembe, na Crítica da Razão Negra, quando ele fala do devir negro, e ele fala da questão da restituição, reparação e justiça, né? Que é preciso ser feito para que se supere e neutralize todo esse epistemicídio, a questão do racismo patrimonial urbano que o Guilherme trouxe. Então, eu vou começar perguntando para o Flávio, na sequência das falas, que o Flávio falou sobre a questão do prejuízo, né, da ausência dos profissionais negros e, principalmente, dos profissionais negros na produção de conteúdos nas redações das empresas de comunicação e principalmente da falta desse profissional em postos de liderança. Eu acho que a gente poderia voltar um pouquinho, Flávio, eu queria que você falasse qual que é a importância das universidades de jornalismo, que parece ainda estarem distante da questão da discussão das relações étnico-raciais, dentro de um segmento, de um setor que é o da comunicação, que é tão importante para que a gente realmente comece a neutralizar os danos da questão do racismo no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância das universidades, daí a gente vai falar do ensino, da escola, e por que Luiz Gama não está nas universidades, como um homem do jornalismo. Obrigado. Eu acho que é importante essa pergunta que você fez, porque, na verdade, ela pega uma das vertentes, né, das propostas de atuação da COGIRA, e é a questão da qualificação
do jornalista para trabalhar com a questão racial, com os temas de interesse da população negra. A gente fala da necessidade das empresas atuarem nesse sentido, né, de aumentar a diversidade, porque isso teria um impacto nos conteúdos produzidos, mas é preciso olhar também, porque mesmo aumentando o número de jornalistas negros nas redações, vão ser negros e brancos. Né? Esse é um país que tem negros e brancos. Então, nas empresas sempre vai ter. E a formação dos jornalistas deve contribuir, eu acredito, para que a pessoa possa encarar adequadamente essa questão e não reproduzir estereótipos, né? Não tratar inadequadamente os assuntos de interesse da população negra. Acho que a gente tem que... Existem pesquisadores nas universidades, em número que vem aumentando, preocupados com essa questão do jornalismo e da questão racial, porém, eu acho que isso ainda não tem uma relevância tão grande e está longe de ser, de alcançar a expressão que deveria ter para qualificar adequadamente os profissionais. Acho que é preciso atuar politicamente e no sentido de aumentar a consciência de quem ocupa as posições de poder nas universidades, das instâncias de governo que influem sobre isso, enfim, no sentido de que os currículos contemplem, que as escolas proporcionem aos jornalistas informação, qualificação, para quando chegar no mercado de trabalho conseguir tratar adequadamente dos temas de interesse da população negra. Mais alguém quer completar? Flávio, Guilherme, quer comentar alguma coisa? Não? Então, deixa eu perguntar para o Faustino. Faustino, você escreveu A Luz de Luiz, em 2015, e você trouxe na sua fala uma coisa que eu achei muito importante, que até é uma questão que eu penso muito também. O que o jornalismo se tornou, você pergunta, né? Da pessoa olhar esse símbolo, essa representação de Luiz Gama, que agora vai estar demarcado ali dentro do sindicato, para que outros jornalistas olhem aquela representação e se autoavaliem, né? Então, você meio que chama que seria uma forma de provocar, né, uma autoavaliação do que nós nos tornamos enquanto jornalistas, olhando uma trajetória como do Luiz Gama. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é muito interessante, eu acho que é uma lição, né? E lições que o Luiz Gama nos impulsiona, mas também que você falasse qual que é o lugar do jornalista do impresso, já que a gente está falando de um homem do jornalismo que era da escrita. Logicamente não tinha os veículos eletrônicos, não tinha rádio, não tinha televisão, mas ele era um homem da escrita, né? Então eu queria que você falasse, além dessa autoavaliação que nós, enquanto jornalistas, temos que fazer neste momento, mas também o que se tornou um jornalista do veículo impresso hoje, da escrita, né? Pois é, Cláudia. Eu até vou falar para responder a tua pergunta, apesar de a gente estar assistindo, tragicamente, possivelmente, os últimos tempos do jornalismo escrito, né? Eu sou um jornalista com cerca de 40 anos de profissão, e quando eu fui editor no Diário Popular, Flávio Carrança era repórter lá nesse período, Hamilton Cardoso era repórter especial, e mais uma turma nossa, ou seja, o Diário Popular era um dos poucos espaços em que os negros conseguiam atuar quase que ombro a ombro, né? Nós tivemos, sim, negros em todos os jornais, mas
precisava matar 150 leões por dia para ser, por exemplo, um Oswaldo de Camargo, que era o cara que escrevia os editoriais pensados pelo Rui Mesquita. Mas é importante a gente que está vendo essa tragédia, nesse período em que eu entrei no Diário Popular, lá ainda existia uma coisa chamada linotipia, ou seja, o jornal era impresso com formas de chumbo, uma coisa que é inacreditável. Hoje, a internet está aí, passando na frente, e aos poucos a gente está vendo sumir a imprensa escrita. Porém, a nossa presença na redação é a mesma coisa que a nossa presença na universidade. Ou seja, né, quando a gente defende cota, a gente está defendendo o seguinte: os estudos, a partir da nossa presença, começam a ter um novo olhar, uma busca diferenciada dos saberes. É fundamental a gente entender que estarmos lá na imprensa, nessa imprensa do impresso, que ainda está viva, apesar de agonizante, faz com que esse impresso deixe de ser um porta-voz apenas do Deus Mercado, apenas de atender ao Deus Mercado, aos interesses estritamente antinacionais, como nós estamos assistindo aí, né? Defendendo interesses das atuais metrópoles mundiais, né? E passe a olhar para a sua população, que é de maioria afrodescendente. Essa população que é de indígenas tratados de uma maneira absurda, né? Os donos da terra têm que implorar para ter terra. Então, a presença desses que eles chamam de, entre aspas, minoria, apesar de, em termos numéricos, sermos maioria, faz com que comece a se pensar editorialmente. Não adianta dizer que você tem uma maioria de negros numa redação, mas essa maioria de negros está servindo cafezinho, essa maioria de negros está atendendo portaria, né? A gente precisa estar lá nos pontos de decisão e de opinião. Isso é fundamental. Seja no impresso, seja no televisivo, seja no radiofônico. Por falar em radiofônico, quero lembrar sempre que nós temos Wagner Prado, seu colega de faculdade e meu irmão de coração, fazendo rádio aí, né, a duras penas. Então, eu quero dizer isso. É a nossa presença que muda o olhar desse veículo. E essa mudança de olhar não é substituição de paradigma. Nós não queremos matar o eurocentrismo para substituir pelo afrocentrismo. O que nós queremos é equidade. A nossa presença garante equidade. Obrigada, Oswaldo. Guilherme, fazer uma pergunta para você. Guilherme, que ele circula, né? Que foi para as ruas, né? Quando você fala que sua melhor parte é ser viajante, significa que você encontrou com jornalistas negros também. A gente acompanha você pelo seu programa do Guia Negro. E eu queria, Guilherme, primeiro, a sua proposta foi perfeita de mudarmos o nome da Rua Rego Freitas. Eu acho que a gente pode colocar na pauta da Cogira reivindicar a Rua Luiz Gama ali em frente ao nosso sindicato. Eu achei que, assim, está na pauta, né, Flávio Carrança? Eu achei perfeita a ideia que você já trouxe para nós. Agora, eu estava falando que você é uma pessoa que circulou, né? E você também é uma geração bem mais recente do que a nossa, de Oswaldo, de Flávio, enfim. A Cíntia está junto com você, mas eu queria saber para você, nessas andanças que você teve, outros jornalistas negros que você encontrou por onde você passou, e quando você encontra com a história de Luiz Gama,
que falta te fez essa referência na sua formação enquanto jornalista, de ter uma representatividade dessa realmente sendo apresentada para você, e não você sendo surpreendido, como disse a Cíntia, que quando foi fazer uma matéria na UAB, que ficou sabendo que tinha uma representação extraordinária negra como jornalista. E aí eu queria que você fizesse um paralelo dessa construção sua enquanto um homem do jornalismo e essa referência que você teve que encontrar, né? Não te apresentaram como deveria, né? Eu acho que faz muita falta, né? Eu queria que o Guilherme, lá de 17 anos, que entrou na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para fazer jornalismo e que era a única pessoa negra daquela sala de aula, soubesse que tem um jornalista da importância do Luiz Gama, que fez a defesa que ele fez, né, das liberdades e da negritude, escreveu as coisas que escreveu na imprensa. Eu acho que isso torna a gente menos desbravador de uma mata virgem e mais seguindo um caminho que já foi aberto, né? Como a gente costuma falar no movimento negro, os nossos passos vêm de longe e tem muitas pessoas, né? Assim como a gente está falando de mulheres daquela época do século XIX que fizeram isso, né? A gente tem a escritora maranhense, que me fugiu o nome agora, Maria Firmina, é isso? Maria Firmina Reis. Isso, Maria Firmina dos Reis. Maria E Firmina. ela também foi jornalista, só fazendo parêntese na sua resposta, Amore. Ela lançou Úrsula, né, que foi o primeiro romance da literatura brasileira escrito por uma mulher, e aí ela é uma mulher negra, lançou em 1859, mesmo ano que o Luiz Gama lançou as primeiras trovas burlescas, e ela também foi jornalista. Atuante em Maranhão. É isso, né? Então, assim, e é interessante a gente também tirar um pouco desse foco do Sudeste, né? O Luiz Gama, apesar de baiano, ele atuou aqui em São Paulo, então a gente sabe que a gente tem outros exemplos de luta fora de São Paulo e em outras cidades, então é importante a gente falar dessa presença, dessa importância da presença negra no jornalismo, e eu acho que é isso, assim, nos grandes jornais pelos quais eu passei, assim como na universidade, eu sempre estive sozinho ou no máximo com um ou dois colegas, então assim, era sempre aquela minoria e nunca estive, né, no cargo de editor e nunca tive editores ou editoras negras, então assim, acho que não tive essa chance de ter chefes negros, com exceção da Alma Preta, né, que é um veículo da mídia da imprensa negra, então acho que nessa grande mídia a gente não teve essa oportunidade de conviver com pessoas, com pares, e de saber desse exemplo do Luiz Gama, né, porque o Luiz Gama é interessante porque uma das coisas interessantes também na atuação do Luiz Gama é que ele teve várias atuações, né, além de dentro da imprensa, né? Além do jornalismo literário que eu citei, ele foi dono de jornal, né? Ele criou o próprio veículo, então acho que isso vem muito de um descontentamento dele, é uma impressão minha, pelo menos, talvez com o espaço que ele tinha nos outros veículos ou com a impossibilidade de escrever determinadas coisas, então ele foi lá e empreendeu, né? Criou o próprio jornal, que foi o primeiro jornal ilustrado aqui de São Paulo. Ele também, a Cíntia pontua isso também nos estudos dela, ele foi um ombudsman, né, que é essa figura que critica o próprio trabalho da imprensa, então ele faz essa crítica. Então eu acho que ter essa figura que inspira, eu acho que faz a gente chegar mais longe, né? Então eu acho que é importante para outros jovens saberem dessa possibilidade, né, que a gente pode ser jornalista, que a gente pode ser jornalista militante, né, que fala sobre determinadas coisas sem medo, né, que foi o que o Luiz Gama fez, né, acho que o Oswaldinho usou uma palavra importante aqui, que é essa insurgência, né, eu acho que isso é bastante pauta do Luiz Gama na sua atuação, o quanto ele se rebelou, né, contra esse sistema que estava dado. Então, se a gente está falando de ser militante hoje no século XXI, que é difícil e que tem as suas complicações, acho que no século XIX era ainda mais complexo, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que ter essa referência faria nós jornalistas chegarmos mais longe dentro das nossas da nossa profissão, e eu acho que é importante que as novas gerações conheçam o legado e a história de Luiz Gama e de tantos outros que também foram invisibilizados como ele, né? Obrigada, Guilherme. Bom, nós já estamos com um pouquinho mais de uma hora de live, de gravação.
falando sobre Luiz Gama para jornalistas. Então, nós vamos encerrar com a Cíntia. Cíntia, eu vou deixar a última pergunta para você, mas é para a gente contextualizar aí as falas, que começa com o Oswaldo colocando no centro aí um homem que, além de ser um negro extraordinário, como foi Luiz Gama, um homem do direito e da imprensa, né, e do jornalismo, ele foi um insurgente. Eu queria que você falasse para nós, dentro da sua pesquisa, se você percebeu como é que ele elaborou essa estratégia para estar em rede, né? Porque o que deu a impressão que ele era um homem negro, né? Ele tinha esse pertencimento e ele expunha isso nas letras, né? Nas escritas dele, mas ele negociou com pessoas brancas, né? Então, se ele tivesse aqui hoje, ele estaria negociando com a branquitude, né? Ele poderia ter usado alguns privilégios, vamos dizer assim. Ele estava em meios de brancos, tinha aquele poder que ele tinha, mas ele se posicionava como um homem negro, né? O que dava essa coragem, essa insurgência a ele nesse meio? Como é que ele conseguia negociar e ser reconhecido? Como é que ele conseguiu isso? O que deu para perceber? Certo, Claudinha. Amei essa sua pergunta, porque já era o que eu estava pensando em falar mesmo, que ficou faltando na minha fala anterior, que é o seguinte: hoje em dia, principalmente a esquerda, né, tem uma expressão que se chama que é hackear o sistema, né? Vamos hackear o sistema. O que é hackear o sistema? É você se infiltrar nas estruturas de poder, nas instituições, entender como elas funcionam e fazer uso em favor da causa que você defende, que você representa, enfim, para a sua luta, né? E aí, no caso, Luiz Gama, ele já fazia o quê? Ele já hackeava o sistema. Então, alguns exemplos disso. O Luiz Gama foi maçom, né? A maçonaria é uma sociedade que, enfim, eu não vou saber explicar muito bem, até porque ela é uma sociedade só composta por homens, então não sei, nunca entrei lá, não sei como funciona exatamente. Mas, enfim, vou dizer que é uma associação de apoio mútuo em que esses homens se reúnem e têm valores em comum e trabalham também em torno de causas, né? Então, Luiz Gama, ele foi maçom, inclusive ele chegou ao 2º grau mais alto, né, da maçonaria, e ele foi um dos dirigentes da Loja América, que na época era a loja maçônica mais influente daqui de São Paulo. E aí, o que os maçons tinham? Dinheiro, por exemplo, não é mesmo? Então, ele foi lá na maçonaria, como é que eu posso dizer? Disseminou ideias republicanas e abolicionistas na maçonaria, que já tinham a ver com os valores, né, dessa associação, dessa comunidade. E aí fez o quê? Utilizou o dinheiro da maçonaria para construir bibliotecas públicas, utilizou o dinheiro da maçonaria para pagar as custas das causas de liberdade que ele defendia, utilizou o dinheiro da maçonaria para a criação de cursos noturnos de alfabetização para ex-escravizados, de libertos, enfim, pessoas pobres que não tinham condição de se alfabetizar. Que mais ele fez? Também, entre os seus irmãos de maçonaria, haviam os que eram jornalistas e também proprietários de jornal, e ele também fazia parte dessa rede de influência entre os homens de letras, né, os homens da imprensa da época. Então, isso, por exemplo, são coisas que ele fez hackeando o sistema. Além disso, além de ter hackeado o sistema e, entre aspas, assim, né, colocado os brancos para trabalhar a favor da causa abolicionista, ele também se associou e atuava em rede com os irmãos de cor, né? Então, assim, ele fazia parte de uma rede de intelectuais negros que incluía aí Ferreira de Menezes, José do Patrocínio, André Rebouças, o próprio Machado de Assis, né? Todos esses são literatos negros do século XIX que atuavam em rede em prol da causa abolicionista. Então, por exemplo, Ferreira de Menezes, ele era proprietário do principal jornal abolicionista do Império, um jornal lá no Rio de Janeiro, que republicava os artigos do Luiz Gama. Os artigos do Luiz Gama saíam aqui em São Paulo, nos jornais daqui, e saíam também no jornal do Ferreira de Menezes, no Rio de Janeiro.
Então, dessa forma, né, sempre a partir dessa autodeterminação dele, né, como homem negro livre, cavando esse lugar, né, do homem negro livre na sociedade, né? E aí eu só vou fazer aqui um parênteses, porque eu esqueci na minha fala de dizer uma coisa muito importante, mas o Guilherme lembrou, que foi sobre a atuação do Luiz Gama também como empresário, vou colocar assim, empreendedor, né, da comunicação. Ele fundou o Diabo Coxo em 1864 com o ilustrador italiano Angelo Agostini, foi o primeiro jornal ilustrado da cidade de São Paulo. Então veja como é que a gente não estuda isso na faculdade de jornalismo, né? Depois ele colaborou também no Cabrião, a partir de 1866, que foi um dos jornais mais importantes da época, e depois ele voltou a ser proprietário do jornal em 1876 com o Polichinelo. E escreveu em diversos outros, inclusive a Província de São Paulo, que é o antigo nome do atual jornal O Estado de São Paulo. E aí, para finalizar, Claudinha, eu quero dizer que eu aprendo muitas coisas com o Luiz Gama, e entre elas eu estou aprendendo também a hackear o sistema. Então, por exemplo, hoje eu trabalho como assessora parlamentar num mandato de deputado estadual, mandato coletivo da bancada ativista, assessorando a codeputada Érica Hilton. Então, no mês passado, bom, não sei em que mês a gente está agora, acho que agosto foi no final do mês de junho, nós escrevemos 2 projetos de lei para substituição do monumento a Anhanguera e troca de nome da rodovia Anhanguera para a rodovia Luiz Gama, e o monumento a Anhanguera, ele é uma estátua que fica na frente do Parque Trianon, na Avenida Paulista, para substituição dessa estátua por uma obra artística em homenagem a Luiz Gama. Na época, eu não tive essa ideia que o Guilherme teve de mudar o nome da rua Rego Freitas, mas eu também não sei se dá, porque já existe uma rua Luiz Gama, que fica no Cambuci. Então, e não pode ter 2 ruas com o mesmo nome na cidade. Então, a gente teria que mudar o nome da rua Luiz Gama do Cambuci para depois mudar o nome da Rego Freitas ali na região da República, né, onde fica o nosso sindicato. Mas a gente já tem esses 2 projetos de lei, que são os projetos número 422, 423, que a gente escreveu, já protocolou esse ano na Assembleia Legislativa de São Paulo, então exigindo a mudança do nome da rodovia Anhanguera e da estátua, o monumento a Anhanguera, para substituir em nome de Luiz Gama. Claudinha. Maravilhoso. Bom, pessoal, esse foi o nosso encontro. Luiz Gama para jornalistas. Oswaldo, obrigada. Pode falar um tchauzinho para nós. Queremos ouvir ainda a sua voz, Oswaldo. Obrigada pela sua participação. Companheiro de Cogira. Precisava abrir o microfone. Mas, olha, eu agradeço muito esse convite, tanto pela paixão por Luiz Gama. Eu sou como o Renato Gama, o músico, que acrescentou esse Gama ao nome dele, justamente pela paixão que tem por Luiz Gama. Essa é a grande questão. Quem descobre Luiz Gama é impossível não se apaixonar. Não se apaixonar. É assim que eu penso. É verdade. Então eu acho que a oportunidade de falar dele é sempre grandiosa. Grato ao Flávio, grato ao Gui, grato à Cíntia, grato à Claudinha, e sempre que pudermos, eu estou inteiramente à disposição. Um beijo a todos. Obrigada, Guilherme. Obrigado. E se a rua Rego Freitas não puder chamar Luiz Gama, a gente pode chamar de Luísa Marim, de Maria Firmina dos Reis e tantas outras pessoas que a gente pode homenagear. Aí sim. Luísa Marim acho que não tem ainda, e dá para a gente pedir essa mudança. Essa homenagem. Então, muito feliz com essa conversa, que eu acho que já é histórica, para falar desse personagem que a gente tanto admira e que a gente quer que cada vez mais as pessoas conheçam, se dediquem a conhecer a obra do Luiz Gama. Acho que o exercício para todo mundo que está nos assistindo é ir atrás desses artigos e conhecer mais do que o Luiz Gama escreveu. Tá certo. Obrigada, viu, Gui? Obrigada, Cíntia. Obrigada a você, Claudinha. Obrigada a todos. Obrigada, foi ótimo. Beijo. Flávio, obrigado. Você vai ser o último para que você possa reforçar o convite da nossa programação. Então,
nós estamos no meio dessa programação da caminhada Luiz Gama, que prossegue com outras atividades, show de música, e termina na segunda-feira, dia 24, com a caminhada virtual, dentro da qual haverá o descerramento, né, a inauguração da foto do Luiz Gama no auditório do jornalista, e a caminhada envolvendo o início lá no busto do Luiz Gama, até o cemitério da Consolação, e convido todo mundo a assistir e ficar sabendo mais ainda sobre esse grande herói da nossa história. Então, tá certo. Agradeço você que acompanhou nosso bate-papo virtual. Esse foi um evento, a participação da Cogira na programação em celebração aos 138 anos de morte do abolicionista, jornalista, homem de direito extraordinário Luiz Gama. Até mais, até a próxima. Obrigado, companheiros. Até mais.